Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre volume. Então, nós iremos abrir a apostila lá na página 13. Na nossa, na nossa última aula, nós aprendemos a calcular o volume de um sólido geométrico utilizando cubinhos de madeira. Mas existe uma maneira mais prática para que nós possamos calcular o volume dos sólidos. E é isso que nós iremos aprender hoje. A primeira coisa que nós temos que lembrar é o quê? Que os sólidos geométricos, eles são formados por 3 dimensões, que é o quê? Comprimento, largura e altura. Então, aqui nós temos um paralelepípedo e nós temos as 3 dimensões aqui: comprimento, largura e altura. Então, para que nós possamos calcular o volume desse sólido aqui, que maneira que nós podemos utilizar? Nós iremos utilizar a multiplicação. Então, nós iremos multiplicar o nosso comprimento vezes a largura, o resultado que der vezes a altura, certo? Então, quanto que nós temos aqui de comprimento? 3. Então, nós iremos pegar 3 vezes a largura. Qual que é a nossa largura aqui? 4. Então, 3 vezes 4, 12. Vezes a nossa altura. Quanto que nós temos de altura aqui? 3. Então, 12 vezes 3, 36. Então, aqui nós calculamos utilizando o quê? A multiplicação. Então, para calcular o volume, eu utilizo a multiplicação. A multiplicação do quê? Da, da medida de comprimento vezes a largura e o resultado que der vezes a altura, certo? Quando nós utilizamos, então, a multiplicação dessas 3 medidas aqui, nós estamos utilizando as unidades cúbicas. Então, o volume, nós utilizamos unidades cúbicas, diferente da área, né? Que nós utilizamos o quê? O quadrado, porque são 2 unidades, né? 2 medidas. Então, aqui, como são 3, nós utilizamos, então, para calcular, quando nós calculamos o volume, nós utilizamos o quê? Unidades cúbicas. Então, se fosse centímetros, seria o quê? Centímetros cúbicos. Se fosse metros, metros cúbicos. Então, aqui, ó, no volume, nós utilizamos, então, o quê? A unidade de medida, que é o quê? As unidades cúbicas. Aqui na página 14, então, vocês irão realizar o jogo rápido. Calcule o volume dos cubos e do paralelepípedos a seguir, utilizando a multiplicação. Então, aqui nós não iremos utilizar os cubinhos, tá? Nós iremos utilizar o quê? Essa forma mais prática que a Pro acabou de explicar, que é o quê? A multiplicação. Então, vocês terão que multiplicar aí as medidas, comprimento vezes largura vezes altura, certo? E não esqueçam do que? Como que nós colocaremos a nossa resposta? Se for centímetros, centímetros cúbicos. Se for metros, metros cúbicos, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo!